Olá a todos, espero que estejam todos bem. Hoje a gente vai dar continuidade nas correções do PET, né? Essa é a primeira semana do PET. Tá? Essa parte agora entrou em geometria, tá? A gente fez uma aula no outro dia, eu expliquei toda a matéria, né? Mas vamos tentar fazer a correção aqui rapidinho. Então, olha só, geometria é o assunto de forma, propriedades, objetos, figuras, planos, para lá. Bom, essa leitura está no PET, tá? Então é desnecessário a gente fazer ela aqui agora, tá? Ele fala de ângulos, de retas, ângulos e segmentos, tá? Segmento e reta é a mesma coisa, tá? O que acontece? O segmento ele tem começo e fim, e a reta não, a reta ela é infinita, tá? Então só isso que muda. Outra coisa também, os ângulos é o grau de abertura entre dois segmentos de reta. Isso quer dizer o quê? Que se eu tiver duas retas que se cruzam num ponto, essa abertura formada aqui vai formar um ângulo, tá? Esse ângulo máximo que ele pode chegar a 360 graus. Então eu posso abrir a reta e formar 360 graus, tá? Aí ele está mostrando a representação e tal, mas vamos já para o primeiro exercício para a gente não perder muito tempo, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, é só seguir a aula que eu fiz e vocês vão poder tirar as dúvidas lá. Ó, um ângulo de uma volta completa mede 360 graus. E o de meia volta, conhecido como ângulo raso, mede 180. Beleza, tá aqui, né? Então aqui 360 deu uma volta completa, aqui 180 deu meia volta, tá? Aí ele fala o seguinte, olha só. O ângulo agudo é qualquer ângulo cuja medida está comprometida em 0,90, tá? Então, se eu tenho 90 graus aqui, ó, formando um L, qualquer ângulo que seja um pouquinho maior do que o zero e menor que 90 é um ângulo agudo, tá? Ele tá mostrando aqui os ângulos e tal, né? E, enfim, aqui é só uma explicação da matéria, até tá boa a explicação, tá? É só fazer a leitura aqui, ângulos complementares. Complementar é o que falta para 90, tá aqui, ó, falta para 90. O ângulo suplementar é o que falta para 180, tá? E aqui a gente tem os ângulos replementares, né, que é o que falta para 360, tá bom? Beleza. Então, o que ele pediu aqui no primeiro? O primeiro ângulo tá uma volta para 360. Bom, na verdade o primeiro caso aqui não foi um exercício, né? O primeiro caso aqui foi só uma leitura. Vamos ver o que ele fala no 2 aqui, ó. O transferidor, né? O transferidor é um instrumento que ajuda a construir os ângulos e tal. Ângulos congruentes, né? Que são ângulos que têm a mesma medida, né? Ângulos adjacentes, opostos, tal. Isso aqui tudo a gente já viu, a gente já fez uma discussão sobre isso daqui, certo? Relação entre retas, retas paralelas, retas concorrentes, retas perpendiculares, que é o caso de 90 graus, então você vai falar perpendicular em 90 graus, tá? E beleza. Aí aqui a gente tem o seguinte, olha só, no 3. Observe a figura e responda, tá? Na número 3 fala o seguinte, olha só. Observe a figura e responda. Não, peraí, voltando aqui, na número 2 tem um negocinho para fazer, olha só. O transferidor é um instrumento que ajuda a construir o ângulo a partir de sua medida em graus. Na figura a seguir, tá aqui, beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, com a ajuda do transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente, depois classifique-o em agudo, obtuso, escreva os nomes especiais, tá? Bom, nesse caso aqui, gente, olha só, aqui ele tem a VA, então a VA, esse ângulo aqui é 0 grau, então a VA, vamos colocar aqui, ó, AVA é 0 grau, que é esse ângulo aqui, volta nesse ponto. AVB, tá aqui, ó. Então aqui ele forma ó, 10, 20, 30. Então AVB é 30 graus. AVC, tá aqui, ó. Então ele vem aqui até o 45, então ó, 10, 20, 30, 45. Então AVC é 45 graus. AVD vem até 60, né? 60 graus. AVE AV e o E aqui 90 graus, né? Ângulo reto, 90 graus. AVF, então AV e o F aqui, ó, então ele vai abrir até aqui, então AVF vai dar 120 graus, certo? 120. AVH, então AVH, então esse aqui tudo, ó. Então AVH vem até 150 graus. E o AVI é o AVI, então ele vem aqui e vai dar 180 graus, ok? Bom, aí ele fala o seguinte, ó, com a ajuda do transferidor, desenhe em seu caderno cada ângulo separadamente. Tá, isso aqui, né, se você tiver transferidor, dá para fazer, se não tiver, não tem o que fazer, né? O material nem todo mundo vai ter, mas se tiver, é só fazer isso aqui, ó. Pega o transferidor, coloca ali no caderno, marca o ponto zero, marca aqui um ponto no zero aqui do ângulo, e marca aqui 30 e traça duas retas aqui, tá? Não tem segredo não.
Aí é o seguinte, olha só. Com as traços dos desenhos, cadê a ângulo? Depois classifique-o em agudo, obtuso e escreva os nomes especiais desses ângulos recebem para cada ângulo agudo, escreva um ângulo complementar. Bom, tem bastante coisa para fazer. Então aqui, ó, o de 0 grau, ele é um ângulo nulo, né? Então aqui o 0 grau a gente tem um ângulo nulo. Então deixa eu colocar aqui, ó. Então o AVA igual a 0, que ele é nulo. O complementar dele é 90, tá? Então o complementar dele vai ser 90 graus. O AVB é 30. Ele não tem nome, e o complementar dele é 60 graus. Aqui ele pediu, vamos especiar ângulos, recebe para cada ângulo agudo, escreva o ângulo complementar e o suplementar correspondente. Então o suplementar dele é 180, né? O suplementar. Aqui o suplementar dele vai ser mais 90, então vai dar 150, certo? O AVC, e assim a gente vai fazendo, tá? O AVC 45, AVC 45, ele é ângulo agudo. Todos esses aqui são agudos. Aqui, esse aqui é nulo, né? Aí aqui é agudo, se eu vou marcar já. Aqui o complementar dele é 45 e o suplementar é 135. O AVD 160. AVD 60. O complementar dele é 30 e o suplementar dele é 120, tá? E o AVE é 90 graus, o complementar dele é 0 e o suplementar dele é 90. E esse ângulo é chamado de ângulo reto, tá? Esse aqui é um ângulo reto. É um ângulo reto. Esses ângulos estão aqui são agudos, ó. Tá? Esses ângulos são agudos, que é o 30, 45 e 60. Depois a gente tem o AVF, 120. O complementar dele tem que voltar a 30, mas a gente não coloca. E o suplementar dele é 60 graus. O AVF, ele é obtuso, tá? Aí tem o AVH, que é 150. Também não tem complementar, mas o suplementar dele é 30, tá? Para chegar a 180. E o AVI é 180. AVI 180. Complementar não tem, suplementar é 0. Esse ângulo é um ângulo raso, tá? Aí o que acontece? Esses estão aqui, ó. Esses dois aqui, ó, que é o 120 e 150, são obtusos. Bom, então vamos ver as retas que a gente tem aqui. Aqui tá meio apagadinho para ver, mas aqui, ó, aqui eu tenho a reta U, aqui eu tenho a reta V, aqui eu tenho uma reta T, reta R, reta S, U, V, T, RS. Tá, então são 1, 2, 3, 4, 5 retas, certo? Então, concorrente à reta U, então a gente tem U é concorrente a V, então aqui U é concorrente a V, que é o primeiro. A gente tem U, vamos ver qual mais corta U. A reta R corta U também, então U é concorrente à reta R. U, então, V, R é concorrente à reta S também, então U é concorrente à reta S. E U é concorrente à reta T também, né? Então U é concorrente a todos. Então U é concorrente à reta T, certo? Então essas aqui são as retas concorrentes à reta U. Aí agora vamos ver aqui. Como a gente já fez a T, vamos pegar a V agora. Concorrente à reta V, a gente tem a reta R, a reta S e a reta R, a reta T, a reta S e a reta U. Então eu não posso colocar esses daqui que já tem ali, mas é T, R e S. Então elas são concorrentes a todos ali. Então V, VT, VR e VS.
Então V e U já foram. Agora o que eu preciso? Quero ver as concorrentes da reta T. Concorrente à reta T tem U e V já foi. T está aqui, ó. Aqui o T e está aqui também, né? A reta R, ela é concorrente à reta T, então o T, posso colocar aqui T concorrente à reta S, R, né? Reta R. E T, U já foi, V já foi, é concorrente à reta S também. Então T, S, certo? Bom, beleza, são concorrentes. Aqui, o U ele é concorrente a V e é perpendicular também, tá? Perpendicularismo é um caso especial de concorrência, tá? Então, beleza. Vamos ver aqui se faltou uma coisa. Faltou aqui, ó, U, T, beleza, já tem. T, tá, acho que é só isso, né? Acho que não tem mais nada, não. Beleza, agora ele pediu pra gente ver quais retas concorrentes, quais são paralelas entre si. Paralelas, tá? Paralelas aqui, na verdade, a gente só tem duas, né? A T e a reta R e S são paralelas. Então, paralelas. Então, a reta RS. Então, R é paralela a S. Então, paralela. R é paralela a S. Não tem mais nenhuma outra reta paralela aqui, né? Não tem. Dá pra perceber que não tem. Tá? Só RS. Aí aqui são paralelas entre si, quais são perpendiculares entre si e quais são oblíquas entre si. Tá, então quais são perpendiculares? Perpendiculares, a reta V e a reta U são perpendiculares. Tá, então U perpendiculares. Então a reta U é perpendicular a V, né? E aqui ele não dá um ângulo, né? Um ângulo de 70, deu um ângulo de 70 graus, então não é. Então o único que a gente pode afirmar aqui que é U é perpendicular a V, só. Tá? E aí ele fala quais são as retas oblíquas, né? Oblíquas. Então as oblíquas. Bom, oblíquas vai ser o quê? Aqui são concorrentes, tá? Então todas elas se cortam. Oblíquas vai ser isso aqui tudo, exceto a U e V, que é a primeira aqui, ó. Tá? Então aqui eu tenho U e R, eu tenho U e S, eu tenho U e T, eu tenho V e T, eu tenho V e R, tenho VS, V e S, tenho TS e tenho TR. Ok? Então essas aqui são todas oblíquas, tá? Que elas formam um ângulo qualquer, né? Então é um ângulo diferente de 90, porque se for 90 é perpendicular, tá? Beleza. Essa aqui é a primeira resposta, ficou grande, né? Beleza, agora vamos para a segunda pergunta aqui, ó. A segunda pergunta é assim. O ângulo IHJ, chamado de ângulo reto, possui qual medida? Então, o IHJ, ângulo IHJ, é formado pelo ponto I, H e J. Esse ângulo aqui forma 90 graus, tá? Então, tá aqui o ângulo já. Então, o ângulo IHJ, é formado de 90 graus. O ângulo reto, tá? O ângulo BAH é suplementar ao ângulo BAC quando... Aqui, ó. Nossa. O ângulo BAH. Então, ângulo BAH, tá aqui. BAH, ele é suplementar ao ângulo BAC. BAC, sim, Tá? BAH é suplementar, porque é o ângulo aqui, né? Suplementar. Tá? Quanto mede o ângulo BAH? Então, se ele é suplementar, aqui mede 70, o suplementar dele vai valer 110, porque somando tem que dar 180. Então, esse pedacinho aqui vai valer 100, deixa eu apagar isso aqui, vai ficar 110 graus, tá?
Esse aqui é o suplementar, tá bom? Aí ele falou o seguinte, olha só. O ângulo, esse aqui a letra C já foi. A letra D. Os ângulos BAH e CAD são opostos. BAH, esse ângulo aqui, ó. BAH e o ângulo CAD. Então, vem do C, cadê o C? C.C, A e D. São opostos pelo vértice. E aqui a gente sabia que esse ângulo aqui mede 110 e o oposto pelo vértice também mede 110. Aí a gente já sabia quanto mede 100, então vai medir 110 também, tá? O oposto pelo vértice tem a mesma medida. Ok? Continuando aqui. Qual a medida do ângulo DAH? Cadê? Vamos achar o D aqui. DAH. O DAH, ele é oposto a esse ângulo de 70, ó. Se ele é oposto ao ângulo de 70, então ele também mede 70 graus. Tá? Então aqui ele mede 70 graus. Ó, ângulos correspondentes determinados por uma transversal a duas paralelas são congruentes. Tá? Então, de novo, ó, ângulos correspondentes determinados por uma mesa transversal de duas paralelas são congruentes. Tá? O que quer dizer isso? Que todos esses ângulos formados aqui são iguais aos ângulos formados aqui, ó. Tá? Mesma coisa, se eu tenho esses ângulos formados nesse pedaço aqui, tá? Sem contar esse, eu não posso contar. Mas enfim, se eu desconsiderar essa reta aqui, ó, essa reta U, os ângulos formados aqui serão os mesmos formados aqui também, porque vai formar aqui com essa... Perdão, se eu desconsiderar a reta V, né, porque ela corta ali. Se eu tirar a reta V, os ângulos formados entre U e R vão ser os mesmos ângulos formados entre U e S, tá? Beleza, agora vamos ver o que dá pra gente fazer com essa informação aí. Ele fala assim, ó. Ângulos correspondentes determinados por uma mesa transversal, paralela. Qual é a medida do ângulo ADE? Ó, ADE. ADE, ó, esse ângulo, ele é correspondente a esse, ó. Então aqui mede 70 graus. Então a medida dele é 70 graus, tá? Qual a medida do ângulo FDG? Cadê o F? FDG. Esse ângulo aqui, que é o ângulo FDG, ele é oposto ao ângulo de 70 graus. Se ele é oposto, ele também mede 70. Qual a medida do ângulo FDE? Cadê F? FD. Esse ângulo aqui, ele é suplementar, né? Ele é adjacente. Se ele é adjacente, ele é suplementar. Então, se aqui mede 70, aqui vai medir 110, tá? Então, aqui ele mede 110. Separado que está tudo repetindo, né? Não tem um valor diferente, está tudo ficando igual. Ó, os ângulos colaterais determinados por uma transversal a duas paralelas se encontram no mesmo lado da transversal e são suplementares. Os ângulos CAD e ADE são colaterais internos. Quando é a soma das suas medidas? Bom, vamos observar aqui, ó. CAD, cadê o ângulo? CAD. CAD, esse ângulo de 110. E o ângulo ADE, então é ADE. Então, esse ângulo aqui com esse ângulo aqui são suplementares, tá? Mas não precisava preocupar, porque aqui a gente já sabe quanto mede, né? Então aqui são colaterais internos. Quanto a soma das suas medidas? Então, se eu somar 70 mais 110, vai dar 180. Tá? São 180 graus. Os ângulos BH. Então, vamos lá. BH, esse ângulo aqui. BH e GDF. GDIF. Então, esse aqui são opostos aqui, ó. Tá vendo? Então, esse aqui, esse pedaço daqui, tá? Que ele é correspondente a esse. E esse aqui é correspondente a esse. Então, a gente já sabe que se esse é correspondente a esse é adjacente, e ele é correspondente a esse que é adjacente, então a soma dos dois era 180. Aí, os ângulos são colaterais externos. Quanto é a soma de suas medidas? A soma das suas medidas é 180 graus também. Ó, gente, vou dar uma dica para vocês. Não preocupa muito com o nome, não. Observa a figura que fica mais fácil de entender. Se a gente olha aqui, olha só. Esse ângulo mede o mesmo desse, certo? E ele falou, e esse ângulo, ele é suplementar desse. Então, esse ângulo também é suplementar desse. Se esse aqui mede um valor, esse também vai medir o mesmo valor. Então, o que acontece? Se eu souber quanto mede esse pedaço aqui, eu vou saber tudo que mede aqui. Sem precisar preocupar com esses conceitos que ele está falando aqui, porque é muita informação. Às vezes você não vai lembrar. Vai fazer, ó. Os segmentos DF, cadê? DF, segmento DF.
cadê? DF. Esse segmento aqui, ó. Segmento DF e DA, tá vendo? Não são congruentes, não são, porque a gente vê que esse aqui tem um tamanho e esse tem outro, né? Congruente é que tem a mesma medida, só que estão em lugares diferentes, tá? São como se fosse gêmeos ali, tá? Então esse daqui não é igual a esse, porque as medidas são diferentes ali. No olhômetro já dá para ter uma noção. Não são congruentes, tá? Mas são consecutivos e colineares. Por quê? Bom, são consecutivos porque na hora que esse aqui termina, o outro já começa, tá? E são colineares porque eles estão na mesma reta. Então a gente pode dizer o seguinte, ó. São consecutivos, pois onde, né? Onde um termina, o outro começa. E são colineares porque são colineares, pois estão na mesma reta. Tá? Para ficar mais bonitinho, a gente fala que eles pertencem à mesma reta, tá? Essa reta é formada pelo ponto D e pelo ponto A. Eles são pertencentes à reta T, tá? Que é a reta que está aqui, ó. Que tem o T aqui da reta. Tá bom? Beleza, agora vamos para o número 4. Esse aqui deu um pouco de trabalho de fazer, tá? Mas não preocupa não, que é negócio assim mesmo. Nas figuras abaixo, R é paralelo a S. Isso aqui é um sinal de paralelismo. Então R, aqui ó, R e S são paralelos, R e S são paralelos. A R e S são paralelos, tá vendo? Tá mostrando isso aqui. Encontre a medida de cada um dos ângulos indicados e classifique-os como agudo ou obtuso. Bom, esse exercício aqui é bem gostoso de a gente fazer. Ó. Então, esse aqui mede X, aqui também mede X. Então, posso chamar de X, tá? E esse aqui, beleza. Então, esse aqui mede X. O correspondente dele é esse, ó. Então, esse aqui também mede X. Certo? Também mede X. E esse aqui é o oposto ao verso, também mede X. Agora, o que acontece? Esse aqui mede 2x. Então, aqui também mede 2x. Aqui vai medir 2x. E aqui vai medir 2x. Beleza? Bom, o que eu sei? Se eu olhar esse pedaço aqui, ó. Olhar esse pedaço. Eu sei que x mais 2x tem que dar 180. Porque ângulos adjacentes, eles são suplementares. Ou seja, esse mais esse tem que dar 180. Então, beleza. Então, vai ficar x mais 2x dá 3x. Igual a 180. X é igual a 180 dividido por 3, que vai dar 60 graus. Beleza, então o ângulo aqui é 60, ok? O ângulo não, o x, né? Então o que acontece? O ângulo é x, então esse ângulo aqui vale 60, porque é só um x, 60 graus. E esse ângulo aqui vai valer 120, porque ele vale 2x, então 2 vezes 60 vai dar 120, tá? Então aqui a gente tem o que? Obtuso, né, para cada um dos ângulos. Então aqui eu posso falar que x, eu vou chamar isso, x, ele é agudo, que ele pediu o quê? As medidas indicadas e classifique-os como agudo ou obtuso. Então, x é agudo e 2x é obtuso. Essa daqui eu vou explicar de uma forma um pouquinho diferente, porque é a forma que eu acho mais fácil do pessoal lembrar. Bom, aqui eu tenho duas retas que não... nesse caso aqui eu tenho duas paralelas, tá? Essas duas são perpendiculares entre si e tal, mas o que acontece? Esse ângulo não tem uma relação muito fácil de sacar como no anterior. Então o que eu vou fazer? Para ficar mais fácil para mim, eu vou prolongar isso aqui, ó. Tá, eu vou pegar essa reta aqui, vou prolongar ela até aqui embaixo. Vou prolongar todas as retas, tá? Vou fazer o desenho de forma que fique bem simples para mim, ó. Tá, vou tentar deixar isso aqui mais claro, tá? Bom, o que acontece aqui? Vamos observar aqui, olha só. Eu sei que se aqui vale 90, esse lado aqui também vale 90, esse aqui também vale 90, esse aqui também vale 90, ok? Então, isso tudo vale 90. Beleza. O que acontece aqui? Olha só, se aqui vale 90, desculpa, perdão, aqui. Esse aqui vale 130, certo? 130. E aqui vale, esse pedaço aqui eu vou saber quanto ele vale, ó. Aqui vale 130
Então esse lado aqui é suplementar desse. Então esse aqui vale 50 graus. Ok? Primeira ideia. Beleza. Por que eu estou fazendo isso? Olha só. Eu estou fazendo isso pelo seguinte. Eu vou tentar montar um esquema para poder achar os ângulos que estão ali. Se eu prolonguei para cá, esse aqui vale 50, aqui vale 90. Quanto que vai valer esse ângulo aqui, ó? Bom, aqui eu tenho um triângulo. Dá para perceber, né? Tem um triângulo. E a soma dos três ângulos do triângulo dá sempre 180. Então 90 mais 50 vai dar 140. 140 para 180, então esse aqui vale 40. Ó. 40 mais 50 é 90, 90 mais 90 é 180. Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui vai valer 140. Certo? Esse ângulo vale 140. E aí eu tenho, se esse aqui vale 140, então eu tenho esse ângulo aqui, ó, porque esse aqui ele é correspondente a ele, ó, a reta aqui, ó. Então esse ângulo aqui vai valer 140 também. Certo? 140. Bom, a partir daí eu já consigo achar todos os ângulos que eu preciso, ó. Porque agora eu posso esquecer disso aqui, ó. Certo? Esse aqui vale 140. Quanto vale esse pedaço aqui? Esse pedaço vai valer 40, ó. Esse pedaço. Então x é igual a 40 graus. Porque esse aqui vale 140, aqui vale 40, né? Aqui vale 130, né? 130 aqui. E esse ângulozinho que está aqui, ele pediu para achar em quantas medidas de cada um dos ângulos indicados. Tá. Tá, eu queria achar o valor do x. O x, ele é agudo. Tá? O x meu aqui, ele é agudo. Se eu fosse classificar, aqui seria obtuso, aqui seria obtuso, aqui seria agudo. Mas aqui no caso eu já achei a resposta, porque é só um x que eu queria achar. Tá? E agora o último aqui, ó. Esse último está mais fácil. Bom, as duas retas são paralelas. Então o que acontece desse lado, acontece desse lado também, tá? Então se acontece desse lado, acontece desse lado. Então isso aqui vale x. Então o que eu sei aqui? Vamos ver o que dá para fazer. Olha só. Eu sei que 2x vale isso aqui, ó. Né? 2x vale isso aqui. Então vamos fazer aqui embaixo, ó. 2x igual a 120. X igual a 120 dividido por 2. Que vai dar 60. Então já achei o valor do x. Isso aqui, ó. O x vale 60. Então esse lado aqui vai valer 60, né? Aqui vale 60. Eu nem precisava ter muito trabalho, porque aqui, ó, somando esses dois dá 180, né? Esse aqui vale 120, aqui tem que valer 60. Beleza. Então já achei o x valendo 60 graus. E o y? Bom, o y vale 2x, que por sua vez é correspondente a 120, que também vale 120. Então o y vai valer 120. Logo, o x ele é agudo e o y é obtuso, tá? O y é obtuso. Tudo bem? Bom, continuando aqui agora, olha só. Então aqui já acabou. Então a gente tem essa resposta aqui. Número 5, ó. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas indicadas 4x, blá, determine o valor de x. Tá, beleza. Então, o que ele falou? Vamos desenhar para a gente poder entender, né? Ele falou assim, olha só. Se dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas... Então, eu vou desenhar duas retas aqui, ó. Aqui, ele falou que um ângulo mede isso aqui, né? Então, aqui um ângulo. Outro ângulo. Oposto pelo vértice. Então, cada um lado. O primeiro vale 4x menos 10. Então, aqui, 4x menos 10 graus. E o outro é 6x menos 40. Menos 40 graus. Determine o valor de x. Bom, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Se eles são iguais, é só eu pegar esse aqui, ó, fazer isso aqui. Aqui vai ficar 4x menos 10 é igual a 6x menos 40. Certo? Agora é só resolver essa equação. Então aqui vai ficar 4x, para 6 vai ficar menos 6x, igual a menos 40. E o 10 vai passar para cá mais 10. 2x menos 6x vai dar menos 2x. E aqui vai ficar menos 30. Passo menos 2 dividindo, x igual a menos 30 dividido por menos 2. Menos com menos dá 30 por 2 dá 15. Beleza. Eu achei o valor do x, que ele pediu aqui. O x vale 15. Tá? O x vale 15. Né? Seria 15 graus. Beleza. Agora, qual a medida desses dois ângulos? Beleza. Se a medida desses dois ângulos, eu achei o valor do x, não do ângulo. Então, o que eu vou ter que fazer?
Eu vou ter que pegar essa medida que está aqui, vai ficar 4, no lugar do x eu abro um parênteses, coloco 15, menos 10. A gente resolve a expressão. 4 vezes 15 dá 60. 60 menos 10 vai dar 50. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo mede 50 graus, tá? Se ele mede 50 graus, esse ângulo também mede 50, né? A medida desses dois ângulos. Então, aqui mede 50, aqui mede 50. Então, a medida dos ângulos é 50 graus. Agora ele pede assim, a medida do ângulo complementar ao ângulo x. Beleza. Eu quero saber isso aqui agora. Ó. Bom, eu sei que o ângulo complementar, a medida do ângulo complementar ao ângulo de x. O complementar de x, eu te falto para 90. Então aqui é 40 graus, tá? Então, porque 50 mais 40 dá 90. Certo? Agora, eu poderia achar também esse ângulo aqui, ó. Que ele não está pedindo. Esse ângulo aqui, se aqui vale 50, esse ângulo que está aqui, ó. Esse ângulo que está aqui vai valer 130. Tá? 130. Eu falei uma coisa errada para vocês, ó. Ele falou a medida do ângulo complementar à medida de x. A medida de x é 15, então isso aqui não vai ser 40 não, tá, gente? 15 para chegar até 90 falta 75. Então aqui a medida do ângulo é 75. Tá bom? Só arruma aí. Então esse 40 seria o complementar desse ângulo de 50, que seria esse aqui, tá? Mas a complementar de 15 é 75, ok? Que é o que falta para 90. Bom, e é só isso, tá, gente? Não é muito simples a matéria, tem que fazer com calma. Eu achei que faltou espaço aqui no PET pra gente poder fazer um negócio legal. Mas tá bom, tá? Qualquer dúvida, vocês comentem, tá? Entrem em contato, tá? Dá um joinha aí. Bom, um abraço a todos e tchau.